Agora eu vou te falar sobre os dois métodos de recuperação de perdas mais utilizados aqui no BF, que são o Fibonacci e o Martingale. Aqui na estratégia, você vai clicar em Staking e adicionar a regra. Para o Fibonacci, a opção é essa aqui, Simple Sequence. E nela a configuração é muito simples. Você basicamente vai definir de acordo com a aposta como ele vai fazer a multiplicação da stake. Você pode utilizar a sequência de Fibonacci, que é essa aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ou, se você preferir, você pode personalizar como você achar melhor. Por exemplo, você vai colocar aqui, na primeira aposta vai ser com uma stake. Na segunda aposta, eu quero novamente com uma stake. Na terceira aposta, eu quero com 3 stakes. Na quarta aposta, eu quero com 8. E na quinta aposta, eu quero com 10 stakes. Enfim, você coloca aqui como você quer multiplicar e ele vai respeitar isso. Aqui embaixo, você pode definir para ele como que ele vai fazer o reset dessa sequência. Você pode falar para ele, ó, reinicia a sequência na primeira vitória. Ou seja, ele começou a fazer as apostas, a hora que venceu uma, ele volta para a stake original, tá? Ou você pode falar para ele, reinicia na primeira derrota, ou seja, ele está fazendo a sequência, a hora que perder uma, ele volta para a stake original. Ou para ele reiniciar quando terminar a sequência, ou seja, ele vai fazer essa sequência aqui completa do jeito que você definir, a hora que chegar na última, ele volta para a inicial. Tranquilo? É bem simples mesmo. É importante que, se você for utilizar método de recuperação de perdas, seja o Fibonacci ou seja o Martingale, é muito importante que você defina para o bot fazer uma aposta por vez. Tá? Então aqui em Market Conditions, você adiciona a opção Uncertain Markets. E nela você vai falar para ele realizar uma aposta, esperar o resultado dessa aposta sair, para aí sim fazer uma aposta seguinte. Tá? Isso é muito importante. Para o Martingale, você vai adicionar a opção Overall Loss Recover, é essa última aqui. E a configuração dela é bem simples. Aqui em Recover Rate, você vai definir quanto do RED o bot vai recuperar na próxima entrada. Por exemplo, se você definir aqui 100%, o bot vai recuperar 100% do RED na próxima entrada. Se você definir 50%, o bot vai recuperar em 2 vezes, sendo 50% na próxima e os outros 50% na entrada seguinte. Se você definir 25%, ele vai recuperar em 4 vezes, ok? Aqui em Max Liability of Loss, você vai definir o valor máximo de stake que o bot pode utilizar no processo de recuperação. Então, se você definir $10, o máximo que o bot vai utilizar na recuperação será $10. Independente das outras configurações, o máximo será 10. Se você definir $100, vai ser $100, beleza? E as outras opções são porcentagens. Só essa aqui que é valor em dinheiro, tá? Aqui em Amount of Loss é quanto do RED o bot vai trabalhar para recuperar. Por exemplo, se você define 100%, o bot vai trabalhar para recuperar 100% do RED. Se você definir 50%, o bot vai trabalhar para recuperar 50% do RED, vai abandonar o restante. Se você definir 70%, o bot vai trabalhar para recuperar apenas 70% e vai abandonar 30%, beleza? Aqui em ROI é para bots que trabalham com apostas em back. E serve para validar o retorno do investimento, para ele não expor um valor muito alto numa odd que oferece um retorno muito baixo. Então, se você definir 50%, que é o padrão, ele só vai aplicar a recuperação caso a aposta ofereça no mínimo um retorno de 50% do valor. Se você definir aqui 10%, ele só vai aplicar a recuperação caso a aposta tenha um retorno de no mínimo 10%, e assim por diante. Se você quer que ele recupere independente da odd, independente do retorno, coloca 1%, tá? Aqui em Recover Loss in Bet Stakes, caso você queira recuperar o valor das stakes perdidas também. Aqui em Use Zero Stake Loss, você vai definir um valor, e caso o valor a ser recuperado ultrapasse o valor definido, ele irá trabalhar apenas para recuperar as perdas e não vai adicionar uma nova stake.
Então, se você quiser que ele trabalhe apenas para recuperar as perdas, você marca a opção e coloca 0. Aqui em Loss Pot, ele vai criar um pote de recuperação e nele você vai definir quantos heads podem entrar nesse pote. Então, se você colocar 1, por exemplo, ele vai recuperar 1 head por vez. Se você colocar 2, ele vai recuperar até 2 heads por vez e assim por diante. Todos os heads são recuperados, porém ele sempre vai respeitar os limites do pote, tá? Tem outras opções aqui disponíveis, como essa, onde você pode configurar para ele recuperar o head de uma outra estratégia e outras opções aqui menos importantes que dificilmente você vai utilizar.